Bora falar um pouco sobre as estreias de João Fonseca no Challenger 125 de Helsinki, na Finlândia, e da estreia de Thiago Monteiro no ATP 250 de Metz, na França, ambos os torneios jogados em quadras duras cobertas. Estamos chegando ao fim da temporada e, portanto, os últimos jogos dos brasileiros. O João Fonseca joga ainda na semana que vem, em Lyon, um Challenger, e o Thiago Monteiro joga em Montevidéu, Challenger no Saibro, e depois joga um Challenger em São Paulo, em quadras duras, no Alphaville Tênis Clube. Já Thiago Seibold Wild anunciou que não vai jogar mais nessa temporada. Ele se submeteu a uma cirurgia de uma hérnia que vinha o incomodando, e os outros tenistas brasileiros, Gustavo Eide, Felipe Merigene, ainda jogam alguns Challengers na América do Sul. Hoje eu vou falar um pouco sobre a prévia do jogo entre o Thiago Monteiro e o Richard Gasquet, estreia em Metz, e também vou falar um pouco sobre João Fonseca contra Borna Coric na estreia do Challenger de Helsinki. E também vou falar um pouco mais sobre a questão do João Fonseca na Europa, nessa questão dele estar jogando em quadras duras cobertas e não no saibro da América do Sul, que é o que muita gente vem pedindo para eu falar, comentar o porquê dessa opção. Então, vamos lá. Agora vamos falar de João Fonseca contra Borna Coric, ou Borna Coric em português. Coric, croata, 95 do mundo, mas que já foi top 15, foi número 12 do mundo, que tem um belo de um currículo, mas que também não vem nas suas melhores fases. O Coric, esse ano, ele foi vice-campeão do ATP de Montpellier, na França, em quadra dura coberta, mas esse foi o resultado mais relevante dele, ele caiu bastante de rendimento. Como que joga o Coric? Ele tem um baita saque, ele já foi um dos melhores sacadores do circuito, tem uma esquerda muito boa e um bom forehand, e é um dos tenistas que mais sobe a rede no circuito. Eu me lembro que em 2018, se eu não me engano, ele foi o segundo tenista que mais subiu a rede, proporcionalmente falando, atrás apenas do Federer. Isso em termos de jogadores no top 100. Voleia muito bem, busca muito a rede, principalmente agora, que por conta das lesões no ombro, ele tem algumas limitações no jogo de fundo de quadra dele, então ele recorre ainda mais à rede. O Borna Coric era um tenista que, na minha opinião, tinha um backhand melhor do que o forehand. E eu acho que ele ainda tem, mas por conta desse problema no ombro dele, acaba que ele protege um pouco mais o backhand. O Borna Coric tem problema nos dois ombros. E ele acaba protegendo mais o backhand porque o backhand exige mais do ombro dele. Então ele joga mais com o forehand. É um tenista que foge muito do backhand para atacar em inside out. É o melhor golpe dele, né? Atacar inside out, o que que é? É você, a bola vem teoricamente no seu backhand, mas você se posiciona para ir para o forehand e bater ele na diagonal, como se fosse uma esquerda cruzada, né? Caso ele tivesse optado pela esquerda. O inside out é um golpe que na modernidade, que no tênis moderno é muito usado, porque ele cria um ângulo que é muito difícil para o adversário defender. Então, mesmo tenistas com bons backhands recorrem muito ao forehand inside out para atacar. Esse é o caso do Borna Coric. Eu acredito que contra o João Fonseca, o Coric vai arriscar bastante, né? Ele vai tentar saque primeira bola. Devolução do Coric não é a melhor devolução do mundo. Já devolveu bem, mas é uma devolução irregular. Então, vai ser um jogo aí dos games de saque. Quem tiver com saque mais afiado tende a levar vantagem. O João é um bom devolvedor. No entanto, na quadra dura coberta, essa vantagem é um pouco tirada dele, mas ele, de qualquer maneira, tem um potencial muito alto na devolução. Agora vamos falar um pouco do João Fonseca e do como eu acho que vai ser o jogo contra o Coric. O João, ele fez um bom primeiro torneio na quadra dura coberta em Brest, na França, fez quartas de final, acabou perdendo para o Benjamin Bonzi no terceiro set, após o João salvar 10 match points, e essa semana ele perdeu para o Mikhail Kukushkin em Bratislava, num jogo em que o João não foi muito bem. Eu achei que o João estava um pouco mais errático do que de costume, não sacou tão bem, ele vinha de 4 jogos sem ser quebrado e contra o Kukushkin ele foi quebrado várias vezes. Eu senti ele um pouco lento também, um pouco com dificuldade de jogar contra o Kukushkin, que é um tenista meio diferente do restante, né? Que tem uma esquerda muito reta, muito baixa,
é um jogador taticamente muito bom, que antecipa muitos golpes. O João acabou sendo engolido taticamente, vamos falar assim, né? O Kukushkin, que é um tenista bem veterano, deu, como diria os antigos comentaristas de futebol, um nó tático no nosso menino João, que é absolutamente normal. João é um tenista muito jovem, que não tem tanta rodagem contra tenistas que jogam de maneira diferente. Contra o Borna Coric, eu acho que o segredo vai ser o João voltar a sacar bem, porque se ele encaixa bem o saque, ele se coloca em posição de ataque, que é o que ele gosta de fazer, e também ele fica um pouco mais tranquilo para os games de devolução, que eu acho que o João, quando saca bem, muda todo o jogo dele. Eu acho que o João é um tenista quando o saque está entrando e outro tenista quando o saque não está entrando. Por quê? Por conta dessa questão dele ser um tenista de ataque. Se ele começa bem o ponto, é uma outra coisa. Se ele já começa a se colocar em posição de ataque, é um outro mundo, né? E isso também deixa ele mais tranquilo para a devolução. Devolução que na quadra coberta é um pouco mais difícil de ser feita, o que acaba anulando, como eu disse anteriormente, uma das vantagens do João. O João não foi bem nas trocas contra o Kukushkin, que é um ótimo trocador, mas eu acho que contra o Coric, talvez as trocas longas sejam vantajosas para o João, porque o Coric ele está um pouco lento. Ele não se movimenta bem como ele se movimentava antes. Então, eu acho que é um jogo que o João talvez possa apostar nas trocas mais rápidas, nas trocas mais longas. Ele tem tentado variar com slice, porque eu acredito que ele ainda não está 100% confiante com o punho esquerdo por conta da lesão que ele teve. Então, ele tem variado, mas o slice não tem funcionado muito. Mas eu acho que conforme ele for passando, o backhand vai voltar a funcionar melhor, o backhand batido, que não funcionou tão bem contra o Kukushkin, mas eu acho que o João vai precisar muito do backhand, justamente porque o Coric vai atacá-lo muito no inside out. E o Coric também tem uma excelente batida cruzada de backhand. Jogo que taticamente vai ser vencido pelo tenista que conseguir se colocar em posição de ataque com mais eficácia. E isso vai ser muito definido por como os dois irão estar sacando. Irão estar sacando é meio feio gerúndio, né? Como os dois sacarão nesse jogo. O João tem tido alguns problemas no saque no começo dos sets. Eu já venho falando isso há algum tempo. Ou ele é quebrado, ou ele é bem apertado nesses primeiros games. Tem que salvar breakpoint. Eu acho que ele tem que ficar, então, muito atento a isso. Principalmente no terceiro set, porque tem sido muito decisivo essa questão dele ser quebrado no começo dos terceiros sets. Eu não falei da questão de porcentagem no jogo do Monteiro Gasquet, mas eu acredito que seja 50-50. No jogo do João, eu também creio em algo como 50-50, 55-45 para o Coric. Coric é um jogador que vai bem na quadradura coberta, tem bons resultados, tem 3 finais de ATP, fez uma final de Challenger esse ano na quadradura coberta também, mas como não vem numa boa fase, vem tendo resultados até, se a gente pegar nos últimos torneios parecidos com o João, mas no último semestre, no último ano, resultados muito abaixo da própria métrica dele. Não é ruim porque ele ainda está no top 100, mas o Coric é um cara que a gente sempre vê no top 30. Então eu acredito que 55-45 para o Coric ou 50-50. O jogo vai depender muito do João. É o que eu falo sempre. Os jogos dependem muito de como o João vai estar, graças a questão dele ser um tenista muito ofensivo, de um tenista que consegue, em geral, ter sob as próprias mãos o controle do jogo. Mas o que eu gostaria de destacar realmente nesse vídeo é esse debate sobre o João na quadradura coberta. O mais confortável e lógico seria o João estar jogando nos torneios de saibro da América do Sul, nos Challengers de saibro da América do Sul. Porque pela própria questão da distância de casa, de ser um lugar que ele está mais habituado a jogar, e por ser no saibro, que é o piso em que ele vai melhor, e também pela questão do nível. Por exemplo, nesses Challengers, em Bratislava e em Brest, o João foi o último a entrar. Nos Challengers correspondentes no saibro na América do Sul, o João seria cabeça de chave, 6 ou 7. Os sul-americanos, o João está mais acostumado a enfrentar. Já os tenistas que estão jogando nesses torneios de quadradura coberta são caras muito cascudos, experientes, que têm um estilo de jogo muito adequado a esse tipo de piso, o que dificulta bastante para o João. E além disso, o João ele não é tão desenvolvido na quadradura coberta quanto no saibro. Isso aí é um pouco
o que é algo bem natural, né? O João é do Brasil, onde tem muito saibro, Rio de Janeiro. No entanto, essa opção do João e da equipe do João em sair da zona de conforto, ela é muito coerente com o que eles fizeram ao longo do ano. O João não priorizou os resultados nessa temporada. Ele priorizou o desenvolvimento do jogo dele. Desde o Master 1000 de Madrid, que ele não joga no saibro, ele foi para a grama, piso muito difícil. Depois foi para os Estados Unidos jogar em quadra dura coberta. Desculpa, foi para os Estados Unidos jogar na quadra dura aberta. E agora está na quadra dura coberta, que é um piso muito difícil de jogar. Coerente, muito coerente, né? Então eles fizeram esse tipo de planejamento, né? Não priorizaram o ranking e os resultados. Priorizando os resultados, o João estaria jogando no saibro ou nos Estados Unidos na quadra dura aberta. Torneios em que ele é mais habituado, principalmente os de quadra dura aberta, e que o nível também é um pouco mais baixo do que esses challengers que ele está jogando na quadra dura coberta. Quais são os prós dessa opção? O pró é esse: desenvolvimento do jogo, tampar os buracos que o João tem no jogo dele, se habituar a ser um jogador completo, um jogador de todas as quadras, enfrentar uma diversidade maior de tenistas, ter que encarar a derrota. Isso é uma vantagem e uma desvantagem também. O João, por exemplo, eu vou falar de um buraco do jogo dele. Por exemplo, eu vou falar de um buraco do jogo do João que aparece muito nas quadras mais rápidas, que é o fato, bolas baixas, bolas retas, o João ainda não lida muito bem nessas quadras, principalmente quando ele está em posição de defesa. O tempo de reação do João para essas bolas ainda não é tão rápido. Ele joga bem na quadra dura coberta quando ele está em posição de ataque, claro, porque aí ele fica mortal. Mas quando entra nas trocas e o tenista vai abafando e colocando ele em posição de defesa, ele se sente um pouco mais desconfortável por essa questão do tempo de bola, do tempo de reação, de ser uma quadra em que ele não está acostumado. Nessas quadras muito rápidas, o João ele tem oscilado entre ótimas apresentações e apresentações não tão boas. Ótimas apresentações quando o saque entra, quando ele está em posição de ataque. Apresentações não tão boas quando o tenista consegue esticar o ponto e quando o João é deslocado, e também quando o tenista bate muita bola reta, bola sem peso. Outra questão, movimentação do João, muito melhor no saibro do que nesse tipo de piso. Então o João jogando nesses pisos, ele tem a oportunidade de desenvolver a movimentação dele nessas quadras, a defesa dele nessas quadras. Enfim, ele também se expõe a mais fragilidades. Ah, e outra coisa, essa opção da equipe dele de fazer essa tour é porque eles partem do pressuposto que o João pode ser um grande jogador, que o João é potencial candidato a top player e a fenômeno. Caso contrário, eles estariam optando pelo caminho mais simples, pelo caminho mais, aspas, lógico e confortável, que é o caminho que outros tenistas seguem. Por exemplo, o adversário do João na final do US Open do ano passado, Lerner Tien, que é um americano, que é bom de quadradura, e que esse ano só jogou na quadradura americana, não tirou o pé de lá. E aí isso é muito mais confortável para ele. Não à toa ele subiu de 440 e está agora à beira do top 100. Né? O João até subiu mais do que ele. Ele é um pouco mais velho que o João, um ano mais velho que o João, 9 meses, enfim. Mas já é o primeiro ano dele de profissional. O João ainda está no último ano, entre aspas, de juvenil, apesar de ter jogado só torneios profissionais. Mas o Lerner Tien jogou só na quadradura aberta, nos Estados Unidos. Ou seja, não saiu da zona de conforto dele. Esse seria o caminho mais lógico para o João se ele estivesse pensando em ranking, que seria jogar os challengers, muitos e muitos challengers na quadra de saibro aberta da América do Sul. Quais seriam as vantagens disso? 1. Subida mais rápida no ranking. Então o João chegaria mais rápido nos grandes torneios. Eu acredito que se o João tivesse jogado uma baciada de challenger na América do Sul, principalmente os que tiveram no meio do ano, o João já estaria no top 100. Outra questão, confiança. Mais vitórias igual a mais confiança. Então, certamente, o João estaria subindo mais no ranking, com mais vitórias e adquiriria mais confiança. Ele não estaria exposto a tantas derrotas. Outra vantagem seria que, por estar no saibro, ele desenvolveria mais ainda o jogo dele no saibro. O saibro é um piso em que o João é extremamente adaptado. Lá ele tem tempo de reação para se defender, ele consegue fazer a transição do fundo da quadra para as outras posições da quadra com muita eficácia, como a gente viu no Rio Open, como a gente viu em outros torneios. O saque kick, o segundo saque kick do João, vira uma coisa de louco no saibro, porque ele sobe muito.
O João tem um tempo de reação melhor no saibro, naturalmente. Os golpes do João são mais longos. Apesar dele estar se adaptando, os golpes dele são um pouco mais longos do que o normal. Desculpa, são um pouco mais longos do que os caras 100% de quadra dura. São golpes de manual, os golpes do João, acho bom eles serem assim, mas para o saibro eles são 100% adaptados já hoje. O João também, nas trocas de bola no saibro, ele é muito bom, se movimenta melhor, então o peso seria esse. Minha opinião sobre essa opção do João. Eu acho uma opção justa, acho uma opção coerente, acho uma opção que pode trazer frutos no futuro e que parte do pressuposto certo que o João tem que ser um grande jogador. Eu acho que nisso a equipe dele está muito certa. Mas eu ainda acho uma opção muito arriscada, né? Que os contras podem ser, às vezes, difíceis de reverter em curto prazo, se o João perde muita confiança, mas eu acho que ele está muito preparado para isso. A equipe dele já pôs na cabeça dele, com certeza, que essas derrotas vão vir, que vai ser um caminho mais difícil. Agora, a verdade é que a equipe do João tem feito um grande trabalho, então eu confio 100% no que eles estão fazendo. Ninguém forma um tenista como o João sem saber o que está fazendo. Então, nesse ponto de vista, 100% de confiança no que os treinadores e a equipe do João como um todo está fazendo. Acho que o ano que vem ele já vai fazer um calendário mais conservador um pouco, porque aí já é um ano que ele é 100% profissional, que ele vai precisar de fato subir no ranking, que ele precisa jogar os grandes lãs, então acho que o ano que vem é muito provável que se ele estiver precisando de ranking, ele vá para os Challengers na América do Sul. Acho que vai ser um pouco diferente. Mas espero que o João também não precise, né, de fazer esse tipo de adaptação. O legal seria o João subir já para o top 100, para o top 50, tem condições disso, para fazer o calendário de primeira linha. O calendário de primeira linha, então, é esse calendário que ele fez esse ano. O João, apesar de não ser um top 100, fez um calendário de top 100, de top 50, em termos de tipo de quadra no qual ele jogou. Acho que o ano que vem, se necessário, ele vai jogar mais Challengers na América do Sul, nos Estados Unidos, se ele precisar entrar no top 100. Porque é muito importante que o João chegue logo no top 100 para ele poder jogar os grandes torneios e para ele se pressionar um pouco menos. Eu discordo um pouco de quem fala que é bom o João não chegar no top 100. Eu acho que não tem pressa, tal, tá tudo indo muito bem, mas eu acho que o quanto mais rápido o João chegar no top 100, melhor. Isso aí para mim é uma coisa que não tem discussão. Enfim, é uma coisa até meio lógica, né? Então eu espero muito que o João ele chegue o mais rápido possível ao top 100. Esse ano eu acho que não dá só se ele ganhar os 2 últimos torneios, mas espero que o ano que vem, depois da Austrália, na gira sul-americana, o João já encoste ou entre no top 100. Eu acho que o quanto mais rápido isso acontecer, melhor vai estar nos grandes torneios. O ruim é que ele não vai ver ele em Challenger mais, que tem transmissão gratuita, né? Que é bem divertido. Isso seria o único negativo. Por fim, vamos então a Thiago Monteiro versus Richard Gasquet. Gasquet, veteranaço de 38 anos, ex-top 10, um tenista que dispensa apresentações. Atualmente ele é 133 do ranking da ATP, ainda faz alguns bons jogos, principalmente em Challengers. Ele venceu um Challenger agora em setembro na França, em quadra coberta. No começo do ano ele foi vice em outro Challenger, também na quadra coberta, e vez ou outra ainda faz boas apresentações em ATPs. Bom, o Gasquet todo mundo sabe como joga. Ele tem uma das melhores esquerdas de uma mão da história e um forehand que é bem deficiente perto dos outros elementos do jogo dele. Uma curiosidade sobre o Gasquet é que ele batia o forehand com uma empunhadura western no começo da carreira, empunhadura mais virada, e tinha um excelente forehand. Mas, por motivos que eu não sei, se por conta de alguma lesão ou algo assim, ele acabou mudando a empunhadura dele para próximo da Continental, uma Eastern, o que acabou fazendo com que a direita dele ficasse muito abaixo do que era e muito abaixo do restante do seu jogo. E eu acho que isso impediu o Gasquet de dar voos mais altos na carreira. Ele começou muito bem ali para os idos de 2005, 2004, 2006. Era uma das grandes promessas. Ele prometia mais do que o próprio Rafael Nadal. Ele fez final de Master 1000 e por aí vai. Bom, hoje o Gasquet, veterano, já um tenista mais lento, mas a esquerda continua intacta. E o que o Thiago Monteiro vai ter que fazer basicamente é atacar o forehand do Gasquet e fugir o máximo que der do backhand do francês. Não tem muito segredo. O Monteiro não vem jogando muito bem na quadra coberta.
Ele voltou de uma lesão e ainda não se reencontrou, não reencontrou o tênis que ele estava jogando antes. O Monteiro, ele também é um tenista que foge muito do backhand, ele é um dos tenistas que mais foge do backhand. Não que o backhand dele seja ruim, é que o forehand é muito melhor, é um forehand matador. Então vai ser uma disputa de quem vai achar o backhand do adversário primeiro. Aliás, vai ser uma disputa entre o Monteiro querendo achar o forehand do Gasquet, né, no inside out, na paralela, e o Gasquet querendo achar o backhand do Thiago. Como o Gasquet é destro e o Monteiro é canhoto, vai ser uma dinâmica um pouco diferente de jogo, diferente do que costuma ser os jogos. Monteiro precisa sacar bem, claro, sempre. O saque é o divisor de águas do Monteiro, porque a devolução do Monteiro ela deixa bem a desejar, infelizmente. É o fator que limita ele a dar voos mais altos. O Monteiro é um excelente sacador, é excelente nos games de saque, mas na devolução ele deixa bem a desejar, infelizmente. Se ele tivesse uma devolução maior, eu acredito que ele morava no top 50. Vai ser um jogo interessante que deve ocorrer na segunda-feira. Eu creio que não há favoritos, eu acho que é um jogo bem igual pelas condições, pelo fato de ser na França, o fato de ser na quadra coberta, que é uma quadra que o Gasquet sempre gostou de jogar, mas eu acredito que não tenha favoritos. Eu acho até que o Monteiro tem muita chance de levar o jogo, seria uma vitória interessante para ele, né? Ganhar do Gasquet, por mais que o Gasquet não esteja na melhor fase, é uma coisa para se colocar no currículo. É isso aí, pessoal, me alonguei bastante. Deixem o like de vocês, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal, hypem o vídeo e até os jogos. Vamos ter live, o jogo do João deve ser na segunda ou na terça, o jogo do Monteiro é na segunda mesmo. Um abraço para todo mundo e até!